Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, nesta terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, 22 horas. Sueli e Jair, boa noite, sejam todos bem-vindos. Gratidão pela presença, a Vanessa chegou também conosco, o meu querido Ari, de Sepetiba, salvo engano, né, Ari? Estamos aqui todos reunidos. Deixa eu entrar aqui também pelo nosso perfil particular, para que a gente consiga fazer o acompanhamento, né, direitinho, para não ter problemas de conexão. Vamos aguardar aqui, vamos ver. Perfeito, tranquilamente, deu certo. Valéria chegou também, eu entrei, boa noite para mim, para Valéria. Então hoje nós estamos com duas mensagens do livro Escalada de Luz, né? Quando falo para vocês, Gleides, boa noite, Silvia, boa noite. Quando eu falo para vocês que quando a mensagem é menor, nós fazemos duas lives, duas mensagens por live. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos aqui, acompanhando aqui no nosso complemento aqui. Opa, não vamos derrubar o celular. Hoje à tarde tivemos uma palestra às 15 horas. Está lá no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Aqueles que quiserem ouvir uma palestra rápida, curta, de 15 minutos, que fizemos na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, e foi sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deu algum probleminha? Já voltou. Foi sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Leninha, boa noite. Helena, boa noite. A Leninha assistiu a nossa palestra lá. Eu não vi pela postagem do Instagram, mas eu vi que ela estava acompanhando pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Amanhã temos uma convidada especial na nossa live. Já vou desligar o áudio porque cansa um pouquinho a voz. Eu deixo um pouco alto para envolver o ambiente, né? Mas já vamos finalizar aqui. Bom, mandamos os aviõezinhos. Vamos reduzir o volume da música. Melhor, né, gente? Fica um pouco mais tranquilo. Nosso querido Will chegou também. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos fixar o comentário agora. E então, Patrícia chegou também conosco. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Olha, duas mensagens do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Esta live 350 não é a página do livro, tá? Porque este livro, tirando quem recebeu em PDF, ele não tem página. O livro físico não tem página. Não tem página, não tem numeração de página. Não tem página, é absurdo, né? Livro virtual. Obrigado, Leninha, obrigado. Foi bem rápida, né? Porque nós temos 15 minutos cravados ali para fazermos a palestra. E vou aproveitar também, já que estávamos falando da palestra de hoje na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, na sexta-feira, 20 horas, vamos fazer uma palestra lá na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, a nossa casa espírita, onde nós frequentamos todas as sextas-feiras e domingos. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Nós iremos fazer uma palestra com o tema Jesus, o modelo a ser seguido. Esta palestra eu já fiz em outras casas espíritas e fiz também, com este mesmo tema, uma live lá no Lar de Jesus, no nosso querido Jair, lá em Lagoa Serena, Minas Gerais. Então, é uma oportunidade da gente ouvir com algumas alterações. Claro que nenhuma palestra sai igual a outra, mesmo que você trabalhe o mesmo tema, elas vão se alternando de acordo com a intuição, de acordo com o momento, mas a essência é a mesma. Jesus, o modelo a ser seguido.
Interessante que depois que eu fiz a palestra lá no Lar de Jesus, me veio umas questões a mais aí que vocês vão estar observando, aqueles que estiverem assistindo conosco. Vai ser pelo Facebook, pelo canal do YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e nós iremos também fazer a transmissão pelo nosso perfil do Instagram. Poxa, Luísio, 20 horas no horário que a Clara vai participar como convidada lá da Neuza do Essência Espírita, falando de Clara de Assis. Não tem problema, nossa palestra vai estar salva. Se você quiser acompanhar a live da Clara juntamente com a Neuza lá do Essência Espírita, fique à vontade. É uma alegria, né, a Clara e a Neuza terem um público bem legal para acompanhar, porque a Clara está fazendo um trabalho muito legal também, já está participando de lives, de palestras, então a gente fica muito feliz. Mas fica o convite, caso você não possa assistir a nossa live, nossa palestra ao vivo, ela vai estar salva tanto no nosso canal do YouTube, quanto também no nosso IGTV aqui do Instagram. Lembrando que estamos nos aproximando de 700 seguidores do YouTube. Eu fiquei impressionado. Boa noite, Edmaria. Seja bem-vinda. Débora, boa noite. Seja bem-vinda. Então, não tem problema. Podem assistir. Falei na Clara, Clara chegou. Clara, estava dizendo que sexta-feira, 20 horas, terei uma palestra, né, presencial e virtual na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, onde estaremos falando sobre Jesus, o modelo a ser seguido. E lembrei que você vai estar de convidada com a Neuza. Falei para o pessoal, gente, não precisem se preocupar. Vão assistir a live da Neuza com a Clara e depois vocês voltem e assistem a nossa palestra. Sábado, né, dá para assistir no sábado, no domingo, então não tem problema nenhum. Vamos prestigiar a nossa querida Clara, que vai estar, não mais debutante, né? A Clara não é mais debutante, a Clara já é PhD em live, palestra, e nos auxilia muito no projeto das palestras de Jerônimo Mendonça. Então, fica a dica para vocês. Amanhã, uma convidada especial, estreando a série, né, de convidados do livro Nos Albores da Imortalidade, a nossa querida Patrícia, aqui de Araraquara, que vai falar conosco, vai fazer a leitura e os comentários do capítulo 10, intitulado O Abismo. Então, Patrícia vai estar conosco amanhã. E nós temos já uma série de amigos que vão estar conosco, dividindo a leitura e os comentários deste livro, Os Albores da Imortalidade. Então vocês fiquem tranquilos. Moça, Luiz, você vai ficar chateado? De forma alguma, eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem, né, assistindo a live da Clara com a Neuza. Depois, no dia seguinte, vocês assistem a nossa palestra, não tem problema, vai estar gravada, tanto no nosso Instagram, como no nosso canal do YouTube, e também no Facebook e canal do YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Certo? Boa noite, Dudu. Seja bem-vindo. Então, como nós temos duas mensagens do livro Escalada de Luz, vamos à primeira mensagem, intitulado Súplica. Vejam esta súplica que Jerônimo nos traz. Súplica. Venho lhe pedir um pouquinho daquilo que você tem para aqueles que estão morrendo de fome e de frio. O sapato usado, um pedacinho de pão, o litro de leite, o pedaço de bolo, a singela moeda com a qual eu possa comprar o comprimido capaz de aliviar a dor. Eu sei que você pode dar da pequena reserva de tudo aquilo que você conseguiu ajuntar com as bênçãos de Deus. Não diga que nada tem, quando você pode ainda mesmo oferecer um sorriso fraterno, uma palavra de consolo, à luz de uma prece. É natural que você espere tudo de Deus, mas justo é pensar que Deus também conta com você no socorro do seu irmão desvalido e sozinho, que a miséria avergasta. Por favor, não feche os ouvidos à minha súplica. Eu sou a caridade,
o único poder capaz de salvá-lo da morte inútil do egoísmo. Fica tranquila, Dani, não tem problema, vai descansar um pouquinho. Regina chegou conosco e a Leninha fez uma pergunta. Quem vai entrar no lugar do casal de Kardec na quinta-feira? Então, amiga, eu não sei dizer. O casal de Kardec está numa mudança profissional, tem uma série de circunstâncias dessa fase de adaptação da vida a dois, né? Não sei como que eles estão. Do ponto de vista dentro das lives, né? Eles deram uma pausa, fizeram uma pausa, pelo menos a última live foi assim que eles falaram, mas fica aberto, né? Como o Lucas fala, né? Mas, eu acho demais esse mas que ele usa, né? Fica aberto a possibilidade de algum coração amigo querido que quiser vir provisoriamente, não sabemos se eles vão retornar em breve, ou vão demorar, ou não vão retornar, né? A gente sabe que os compromissos do dia a dia muitas vezes nos sufocam e impedem que a gente participe desse processo. Eu posso até pensar na possibilidade, perdão, gente, uma vez ou outra, como eu estou com intenção de dar uma adiantada no Escalada de Luz, posso até, dependendo da situação, não digo toda semana, mas uma quinta-feira ou outra, vir trazer uma mensagem, né? E se de repente a nossa não mais debutante, né, fica o convite de público, a nossa querida Clara, que não é de Assis, a nossa Clara de Joinville, a Clarissa, querida amiga, se ela quiser vir conosco, nós podemos abrir um espaço, fazermos uma live a cada 15 dias, por exemplo, e aí ela viria junto conosco, dar sequência ao Escalada de Luz. Convite feito, Clara, se você aceitar, né, estamos precisando adiantar um pouco essa obra, por que não, de repente, se você tiver disponibilidade, pensa com carinho, não digo toda semana, porque eu sei que você está muito atarefada com seus compromissos, mas de repente você fala, Luísio, bora lá tal dia? Vamos lá, tá? Fica lançado aí, aproveitando a ideia da nossa querida Leninha, quem vai vir para as quintas-feiras, 22 horas. Então fica aí a dica, se algum anjo querido gostar de vir para esse momento, fiquem à vontade. Se precisar do nosso apoio, estamos aqui, ó. A gente não nega apoio e ajuda para quem quiser. Bom, vamos então à súplica agora. Vamos à súplica. Alguém vem fazer um pedido, uma súplica que vocês já viram, que esta pessoa que faz o pedido é nada mais, nada menos que a caridade. Então, olha só, venho pedir-lhe um pouquinho daquilo que você tem, aquilo que nós temos, para aqueles que estão morrendo de fome e frio. O sapato usado, um pedacinho de pão, 1 litro de leite, um pedaço de bolo, a singela moeda com a qual eu possa comprar um comprimido capaz de aliviar a dor. Eu falo que a gente deve, de vez em quando, fazer uma faxina nos nossos guarda-roupas. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Fazermos uma faxina no guarda-roupa de que forma? Da forma que eu possa liberar espaço, uma roupa que está lá em desuso, que você já tem e não usa tanto tempo, um calçado que está lá só ocupando espaço nas suas prateleiras, uma roupa, um material, tudo que está ali sobrando, com certeza vai faltar na mesa de alguém. E até a moeda, que muitas vezes vem aliviar a dor de uma pessoa. Ah, mas eu não vou doar moeda, eu não sei se ele vai usar para droga, para bebida. Aí não é problema nosso. Aí não é problema nosso. A responsabilidade é deles. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então, fazermos uma faxina no nosso guarda-roupa de quando em quando é tão interessante. E esta semana que passou eu fiz uma palestra numa casa espírita e estávamos comentando sobre determinados assuntos.
E aí veio uma ideia, porque nesta casa espírita eles têm lá uma daquelas araras com um monte de roupas que foram doadas por pessoas que já não usam mais aquela roupa ou por alguém que já partiu para o plano espiritual. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Sandra, boa noite, amiga, seja bem-vinda também. Eu então lembrei de uma questão e falei assim, olha gente, é preferível que nós mesmo doemos as nossas roupas do que amanhã depois, quando não estivermos mais habitando o corpo físico, alguém nos doar as nossas roupas. Então que sejamos nós os doadores em vida das roupas que não servem mais. Mas lembrarmos, né, roupas que não servem mais, não é aquele trapo realmente que não serve nem para limpar o chão. Como também, agora em outubro, tem a campanha que as casas espíritas, as entidades religiosas fazem de arrecadação de brinquedos para as crianças. Brinquedos em bom estado de conservação. Né? Não é aquela coisa, um carrinho faltando roda. Né? Também tem um pouco de consideração, né? Não dá qualquer coisa para as pessoas. Então, utilizar da generosidade em prol das pessoas necessitadas é um ato de caridade, de amor ao próximo. E nesta súplica, ele traz outra coisa assim. Eu sei que você pode dar da pequena reserva de tudo aquilo que você conseguiu ajuntar com as bênçãos de Deus. E vejam, se nós pararmos para pensar, nós temos tantas coisas desnecessárias. Eu falo que de vez em... desapego, Débora, com certeza. É o desapego. Eu falo uma coisa interessante, que a gente deveria fazer uma mudança. Eu estou para fazer essa mudança, gente, faz tempo, fica só na ideia. Uma mudança, ela é mudança dentro da própria casa. E como é que funciona essa mudança dentro da própria casa? Você vai escolher durante uma semana, estou falando para mim, tá, gente? Uma semana, uma gaveta para você desocupar. Você vai desocupar aquela gaveta e vai olhar tudo que você tem ali e começa a desapegar sem aquele, mas eu posso usar isso. Isso daqui isso daqui é muito legal, não, eu não consigo me desapegar disso. Não, tem algumas coisas que a gente tem um carinho, é uma situação muito interessante, né? Não usou nos últimos 6 meses, doe, porque você não vai usar, só ocupa espaço. Lenin, Cerquilho, interior de São Paulo, tem um varal na praça da igreja. Quem precisa pega e quem pode doa. Que legal, legal, Leninha, muito bom. Então, aquela questão assim, essa mudança, ela é uma mudança entre aspas virtual. Você vai escolher uma gaveta, estou falando para mim, viu gente, porque eu estou protelando essa ideia faz tempo. E aí você tem uma pecinha disso, uma pecinha daquilo, coisas assim tão absurdas que às vezes a gente guarda, uma coisa sem sentido. Às vezes você vai, sobra uma bucha e aquela bucha não bate com o parafuso. Então, quando você precisa, você vai ter que comprar um parafuso, uma bucha nova. Então, vamos desapegar um pouco, vamos tentar fazer, né, liberar um pouco do espaço para que boas energias venham fluir dentro de nós. Que quando a gente abre o espaço do nosso guarda-roupa, há a possibilidade de vir mais coisas boas. Então, se você ganhou uma camisa nova, uma blusa, uma calça, faz o seguinte, passe uma outra, um pouco mais antiga para frente. Vai fazendo a sua troca, vai substituindo. E as pessoas às vezes falam assim, não, mas eu comprei essa blusa aqui, quando foi antes da pandemia, que não haviam aquelas traças difíceis que vivem no guarda-roupa, né? Não sei se aconteceu com vocês, porque essas traças elas fazem um trabalho diferente. A roupa fica no guarda-roupa, quando você vai usar no dia seguinte, ela está toda apertada, ela vai costurando. Né? Então, por conta, na verdade, não tem nada a ver com traça, né? O excesso de alimentação por ansiedade, que a gente acabou, às vezes, né, tendo sobrepeso em relação ao que tínhamos antes da pandemia, e as pessoas falam, não, eu vou emagrecer, vou voltar aquele peso. Tá, pode ser que você volte, mas enquanto você não volta, doa aquela blusa, doa aquela calça, e aí você, né, se Deus quiser, você vai ter condição de comprar uma outra peça de igual, ou melhor até, né, por que não? Então, olha só,
Não diga que nada tem quando você pode oferecer ainda mesmo um sorriso fraterno, uma palavra de consolo, à luz de uma prece. Se você não tiver nada para doar, é que a gente pode dizer assim, não existe ninguém que seja tão rico que não precise e ninguém tão pobre que não tenha algo para doar. Lembramos nesse momento do óbolo da viúva. Do óbolo da viúva. Ah, Sandra, depois do meu acidente eu fiz isso, fiz uma limpa na minha casa, tanta coisa que não usava, doei para o bazar do centro, que eu estou frequentando, me senti tão leve. E isso eu falo, olha, você tem que doar, mas sem apego, né? Não fica olhando muito, não fica com muito detalhe, não fica, ai, não isso, ai não. De repente você está com a gaveta mais cheia do que você tirou. Então tem que ser um pouco meio olhar superficial, não pode se aprofundar muito naquilo que você está olhando. Então, se você não tem nada para doar, você ainda pode oferecer um sorriso fraterno, uma palavra de consolo ou a luz de uma prece. Olha que bonito, né? A palavra de consolo no momento, né, que a gente fala assim, estamos no Setembro Amarelo, e eu queria dizer... Exatamente, Leninha, exatamente. Nem roupa é lixo, está rasgado, coloque no reciclável, recicle. E então uma coisa também que é interessante, eu lembrei de uma situação que de vez em quando acontecia aqui na nossa cidade, uma campanha de arrecadação de meias usadas. Meias dessas que a gente usa no dia a dia, com tênis e tudo mais. Tem uma empresa especializada que pega todas essas meias usadas e transforma em cobertores. Eles fazem todo um processo, lavam, né, higienizam todas essas meias e fazem um trabalho maravilhoso de construírem cobertores. Cobertores mais não tão sofisticados, mas que vão agasalhar o frio de muitas pessoas. Então, lembrarmos dessa possibilidade que nós temos, né? Uma palavra de consolo. Estava falando do Setembro Amarelo e eu dou um recado muito importante. A gente só pensa no Setembro Amarelo. Esquecemos muitas vezes do dezembro, que muitas vezes as pessoas passam dificuldades, moram sozinhas, não tem um familiar para comemorar o Natal, o Ano Novo. Agora, se você se encontra nesta situação, busque uma entidade religiosa para você frequentar, para você participar daquela congregação. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. É tão importante você não se sentir só, sentir acolhido. E a gente fala, você está sentindo sozinho, está passando por dificuldade, não hesite de buscar ajuda. Nós temos, inclusive, o CVV pelo telefone 188, que ele é de nível nacional. Você vai estar passando por um problema depressivo, por um problema de um luto, está passando por dificuldade emocional, financeira, qualquer que seja. Tá, eles não vão te dar dinheiro, mas vão te dar uma palavra, vão te ouvir aquilo que você está precisando. E é importante nós termos a possibilidade de ouvir, amparar um irmão que está passando por dificuldade. Eu estou aqui, você não está sozinho. Conte comigo, pelo menos para eu te ouvir. É importante isso. Então, uma palavra de conforto e a luz de uma prece. Agora só que coisa interessante. Isso aqui ele fechou com chave de ouro realmente, né? É natural que você espere tudo de Deus. Mas é justo pensar que Deus também conta com você no socorro do seu irmão desvalido e sozinho, que a miséria vergasta. Olha só, né, quando a gente fala Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te ampare, Deus te guarde. Mas Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para atender os desejos e os anseios daqueles irmãos necessitados. E podemos ser nós um instrumento que Deus se serve para aquele momento amparar, agasalhar alguém que está necessitado de uma palavra, de um agasalho, de um prato de comida. Então, buscarmos este encontro com aquele mais próximo necessitado,
que a gente possa fazer o quê? Sermos o instrumento de Deus na vida das pessoas. Ah, Regina, meias desencontradas, dá para fazer bonecas lindas, doar para as crianças. É tão lindo ver um sorriso de uma criança ao ganhar uma boneca. Com certeza, Regina. Que legal, viu, Regina? Interessante. Trabalho bonito também. E esses trabalhos de arrecadação de roupas, principalmente no caso das meias, deveria ser estimulado por todas as cidades. As prefeituras deviam encampar um projeto desse, fazer uma campanha para arrecadação, né? E a Leninha já fez de muitas, que legal. Olha, fica uma dica interessante para vocês, de repente, né? Fazer um vídeo mostrando como é que faz, né? Como que utiliza. Às vezes, eu tenho vergonha de aparecer, então põe a câmera ali do celular, faz um vídeo e joga, né? Joga ali, não precisa aparecer. Às vezes a pessoa tem vergonha de aparecer. Eu falo, eu já perdi a vergonha faz tempo, né? Falo que para fazer live, palestra, a gente tem que ter um pouquinho de cara de pau. Senão a gente não faz. Um pouquinho de cara de pau, bastante conhecimento e bastante estudo, né? A Clara pensou a mesma coisa, tá vendo? Então, lembrarmos que Deus se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para atender os desejos daqueles irmãos necessitados. E nós poderemos ser o anjo da guarda na vida de uma pessoa. Tem uma frase que fala assim: todos somos anjos de uma asa só, e só conseguiremos voar se estivermos abraçados e irmanados uns aos outros. Então, que coisa interessante, né? Porque quando você faz um pedido a Deus, a pessoa está passando por uma dificuldade, ela pede ajuda, mas ela pede com fé. E Deus não vai se materializar porque Deus é imaterial. Não vai mandar um espírito se materializar na sua frente para falar o que você deseja. Ele vai te dar uma intuição, ele vai te encaminhar a algum irmão por meio de uma mensagem, por meio de uma palavra que fale, siga este caminho. E assim seguiremos nós, né? E ele diz assim, finaliza: eu sou a caridade, o único poder capaz de salvá-lo da morte inútil do egoísmo. Olha só, como travou, acho que só aí, gente, porque aqui está fluindo normal. Eu estou acompanhando, aqui está normal. Olha, e falo para vocês assim, ó. A Leninha falou que minha filha e eu temos uma camiseta com essa frase. Eu vou ver se eu acho, eu tenho uma foto desse aí, muito bonita, eu vou ver se eu faço a postagem dela depois. Bom, quando a internet trava, eu falo para vocês assim, eu procuro acompanhar com outro celular para que eu tenha um feedback, né, também, tanto dos comentários como da conexão. Mas de repente a sua travou. Sai da live e entra novamente, porque às vezes acontece esses delays no Instagram, né? Então, a caridade é um instrumento que vai nos libertar do egoísmo. Pois quando a gente doa, e doa sem, como é que fala? A gente tem que doar sem apego. Tem gente que, eu vou falar uma coisa para vocês assim, tem gente que faz uma doação, mas fica ali, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego um pedacinho de papel mostrando para vocês só um exemplo. Por exemplo, como se eu tivesse doar esse pedacinho de papel para alguém. Então, a pessoa doa, mas ela fica assim, ó. O outro vai pegar e ela não solta. Vai pegar e ele não solta. Não, você tem que soltar para que o outro pegue aquilo. É importante que a gente tenha essa concepção para fazer a doação sem apego. A gente é apegado, infelizmente. Vivemos num corpo material, mas é chegada a hora da gente começar a se libertar, né? Desapegar, sem apego e sem querer retorno, exatamente. Doe sem esperar retribuição, né? Não faça doação esperando que alguém, né? Como Jesus fala no Evangelho, quando convidar alguém, convide os estropiados do caminho, tal. Não vai convidar aquela pessoa que vai te convidar novamente, fazer uma troca, né? Fazer uma troca. Quando a gente vai, uma campanha lá na Casa Espírita fazendo uma campanha, de pizza beneficente.
Aí você vai lá e eu fiz caridade, eu ajudei. Não, você comprou uma pizza. Seu dinheiro foi revertido para as obras assistenciais. Então não pensemos nós que quando a gente compra uma massa, uma pizza ou qualquer atividade que a casa está fazendo, que você está fazendo caridade, não. Você está fazendo filantropia, ajudando na parte filantrópica. Isso é para a gente tomar consciência. Bom, vamos à segunda mensagem, essa é mais pesada, hein? Não julgue. E se a gente pensar onde está não julgue, está exatamente no Evangelho de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E nós temos o hábito de medir a dor do outro pela nossa régua. Adri, boa noite, seja bem-vinda. A Adri está com fundo amarelo, pelo Setembro Amarelo. Eu já estou com esse fundo amarelo faz tempo, tá? Não é por isso, não. Não é por, como que eu diria, não é pelo Setembro Amarelo, mas não é agora que eu iria mudar também. Talvez para o ano que vem eu mude o fundo da nossa imagem, mas vamos seguir até o fim do ano com essa imagem. Então, quando a gente fala assim, julgar, é cuidado. Porque nós temos o hábito muito comum de medir o outro pela nossa régua, pela nossa visão, pelo nosso ponto de vista, pela nossa experiência. E a nossa experiência nem sempre é a verdadeira e a correta. Por exemplo, aquele exemplo clássico, duas pessoas olhando um número, um de um lado fala 6, o outro do outro lado fala que é 9. E os dois estão certos. É questão de ponto de vista. Então vamos ver o que ele fala para nós sobre não julgue. Estará você em condição de julgar a vida de seus semelhantes? Você conhece as suas lutas, necessidades, lágrimas e aflições outras desde o princípio? Porventura, você foi investido de poderes do alto para exercer no mundo a função de implacável juiz de seu irmão? Terá você acompanhado de perto o drama que o envolve desde a primeira adolescência até o momento crucial da queda? O que fez você para impedir a dor, a fome, o frio e a solidão de seu semelhante? Exibirá você, porventura, uma conduta de santo, a ponto de ser inflexível com as fraquezas do amigo em falha? Se você acredita que sim, estará se colocando acima, mas muito acima do próprio Senhor, que não permitiu à multidão atirar a primeira pedra sobre a mulher adúltera. Se você se julga melhor do que o Mestre Jesus, então você estará apto a condenar o seu irmão. Nossa, até arrepia, gente, até arrepia. Os girassóis, bonito, viu, Adri? Bonito mesmo. Esta mensagem arrepia a gente. Porque olha só, não estamos falando na condição de juízes terrenos, que tem uma função específica, não entraremos nesse mérito aqui das funções materiais, mas na condição de ser humano, que nós com frequência, temos a passagem do Evangelho, não vemos uma baita trave no nosso olho, mas olhamos um pequeno cisco no olho do nosso semelhante. Nós julgamos, analisamos, condenamos a prisão perpétua e até a pena de morte, se assim fosse possível. E quando a gente se depara com situações que nós não concordamos, porque temos uma posição, uma vida diferente daquele irmão, a gente já é o primeiro a criticar. Criticamos sem conhecer a história. Quando a pessoa às vezes te dá uma resposta atravessada pela manhã, tá certo, ele foi infeliz, ele não poderia ter feito isso. Teria que ter educação, bom senso, cordialidade. Mas às vezes você fez uma pergunta, e eu lembro que tinha uma pessoa que de um ambiente profissional em que não era o nosso, mas as pessoas comentavam muito que era uma pessoa mal-humorada por natureza.
E a pessoa falava para ele, bom dia por quê? Só se for para você. Era assim. Então as pessoas já conheciam esse mau humor dele e nem falavam bom dia. Então, essa pessoa tem um problema realmente. Problema de ordem psicológica, que talvez necessitasse de tratamento. Mas a gente também, quem somos nós para dizer que a pessoa precisa de um tratamento? Que está passando... Você não conhece a história de vida. Não conhece os meandros. Como, por exemplo, às vezes a gente se depara com situações, e André Luiz é muito categórico no Sinal Verde, quando ele fala assim, que não raro as pessoas de moral rigoristas não caem naquelas coisas que eles condenam. Então, quão comum é ver uma pessoa se deparando com, por exemplo, criticando determinada pessoa porque se separou, porque você não sabe o que aconteceu no seio daquela família, se a mulher era assim, se o marido era assado. Aí a pessoa pega e critica, né, com juízo de valor como acima do bem e do mal. Só que não raro essas pessoas de moral rigoristas não acabam caindo nos mesmos buracos da vida que ele criticava. E aí o que acaba acontecendo? Muitas e muitas vezes uma situação pior do que aquela outra que ele criticou. E o Jerônimo vai trazendo situações e mais situações para a nossa reflexão. É um tapa grande mesmo, não é nem com luva de pelica, é um tapa bem dado na nossa face, no bom sentido, né? Claro, gente, não é literal, é um simbólico, né? E quando ele fala assim, você conhece as suas lutas, necessidades, lágrimas e aflições, outras, desde o princípio, você sabe que situação que aquela pessoa passou? É que eu costumo dizer, para você julgar alguém, para você dizer, eu jamais faria tal coisa, você teria que estar encarnado no corpo dela, calçando os mesmos sapatos e trilhando os mesmos caminhos. A Clara dizendo que este mês, na palestra que o Jerônimo vai fazer, que ele já fez, e que vamos estar comentando com ela no dia, com a Bárbara Mota, no dia 25, ela está dizendo que ele fala muito sobre o perdão. Está dando um spoiler para nós. E a Débora dizendo com muita propriedade a frase de André Luiz, não critique, auxilie. Olha só, ele coloca para a gente, quando você está criticando, julgando o seu irmão, você foi investido com poderes de Deus, por exemplo, para exercer no mundo a função de implacável juiz de seu irmão? Implacável juiz, né? Porque aquele... Não, onde já se viu fazer isso? Que coisa horrível, indecente, absurdo. E a gente, né, desce o verbo ali como se fosse o paladino da justiça, né? O justiceiro implacável, estivéssemos acima do bem e do mal. E que ele coloca, né? Será que você acompanhou a vida daquela pessoa desde a adolescência até o momento que ele caiu? E não adianta muitas vezes a pessoa fala assim, é um problema social. Não é questão de problema social. Depende, obviamente, do meio, né, que o homem é fruto do meio. Mas nem todo homem, por exemplo, que nasce na periferia, que não tem pai nem mãe, por exemplo. Boa noite, Adri. Bons sonhos para você. Que uma pessoa que, por exemplo, que vive na periferia, não tem pai nem mãe, é criado talvez por uma tia, por uma coisa, não significa que ele vai ser um bandido. O meio realmente pode proporcionar que a pessoa trilhe um caminho diferente, não tão bom, mas não é por aí, né? A Sandra, sei muito isso. Me divorciei, ouvi muitas críticas, mas ninguém sabe o porquê, só eu sei. Olha, é isso que eu falo para vocês. Às vezes você vê um casal, né, entrando no assunto da Sandra,
Às vezes você vê um casal que aparentemente exterioriza uma vida harmônica. E muitas vezes a mulher ou o marido é tido como o pior do relacionamento ali. Dentro, mesmo naquela vida harmônica, mas aquele é difícil, aquela pessoa, a mulher é meio difícil de relacionamento, o marido é assim. E quando eles se separam, muitas pessoas ficam intrigadas. Nossa, mas também, né, com aquela mulher, mas também com aquele marido. Poxa, gente, você não está vivendo lá debaixo de quatro paredes. Você não sabe como que é a vida, você não sabe o que a pessoa está passando. Então, não dá para tecer crítica sobre quem quer que seja. E hoje, né, Sandra, hoje em dia, graças a Deus, que a situação mudou, mas antigamente as mulheres passavam por situações dificílimas. Os maridos tinham amantes, deixavam assim as penúrias, a família na penúria, e não tinha como, né, não podia se separar, era uma situação, ainda até hoje, né, a gente se depara com situações terríveis, as pessoas às vezes querem se separar, o marido não permite, não quer, chega até a cometer o feminicídio, né, que é o crime que se fala hoje. E a Débora com muita propriedade sempre, né? Não existe culpado, simplesmente o ciclo encerrou. E, na verdade, o Espiritismo não é contra o divórcio, a separação. Jesus já lá atrás, né, fez uma colocação muito oportuna. E por quê? Porque, na verdade, é preferível que o casal, às vezes, se separe e viva cada um a sua jornada evolutiva do que acontecer uma situação muito pior, né? Vida de maus tratos, sofrer abusos, perseguições, tantas coisas que a gente vê por aí. Cornélia, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ter muito senso antes de tecer comentários sobre a vida de quem quer que seja, mas nós somos, né? Só que veja que interessante, Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca. Só que a gente muitas vezes utiliza 2 bocas e nenhum ouvido. Angélica, boa noite, seja bem-vinda. Falamos dos outros sem discernimento, vamos tecendo comentários e pior, né? Pior que a gente vai fazendo o quê? Quando nós, muitas vezes, aumentamos ainda, né? Colocamos uma pitada de veneno naquela coisa. Sente até escorrer aqui o veneno quando está falando de alguém. Então, cuidado, né? Cuidado com as nossas palavras, cuidado com os nossos julgamentos, que o Jerônimo está muito centrado nessa fala aqui. Ele trouxe com tanta propriedade, né? Ele continua dizendo, né? O que você fez para impedir a dor, a fome, o frio e a solidão do seu semelhante? Você fez alguma coisa? Não, então não fala nada. Quem não ajuda não atrapalha. E mais vale calar-se do que ficar emitindo comentário desnecessário sobre a vida dos outros. Cuida da tua vida, né? Cuida da sua própria vida, que já é difícil. A gente tem tantos pensamentos que a gente tem que ficar colocando dentro da cabeça, né? Tentando organizar aqueles pensamentos. Então, quem tem tempo para cuidar da vida alheia não cuida da própria. Então, é bom, muito cuidado nessas questões. Olha só agora, né? Exibirá você, porventura, uma conduta de santo a ponto de ser inflexível com as fraquezas do amigo em falha? Se nós fôssemos santos, não estaríamos habitando um planeta de 2ª categoria. Nós estamos mais próximos da animalidade primitiva do que da regeneração dos mundos felizes, né? E dos mundos felizes. Então ninguém é santo aqui, ninguém, nem os missionários, os grandes missionários da espiritualidade não estão na condição de santos. A pessoa que tem o título de santo é uma que não fez nada mais do que cumprir com os próprios deveres.
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, procure lá, o homem de bem. O homem de bem é aquilo. Se a gente conseguir ser aquilo que está lá no Evangelho sobre o homem de bem, a gente já vai, não vamos nos tornar santos, mas vamos nos tornar um pouquinho melhores para aquilo que viemos aqui em busca. E aí ele vai finalizar, né, com muita propriedade. Se você acredita que sim, né, que tudo aquilo que que ele colocou para nós, colocando acima, mas muito acima do próprio Senhor, né, do próprio Jesus, que não permitiu a multidão atirar a primeira pedra sobre a mulher adúltera. Mas se você se julga melhor do que o Mestre Jesus, então você está apto a condenar o seu irmão. E nessa passagem da mulher adúltera, dando um spoiler também, eu vou usar essa fala na nossa palestra de sexta-feira, nós utilizamos uma questão que já falei aqui para vocês. A passagem da mulher adúltera, vejam como que ela é interessante. O ensinamento de Jesus é a lei de amor e do perdão. Amor e perdão incondicional. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Só que os fariseus, apegados à lei, à Torá, eles viam que Jesus tinha trazendo uma nova forma de mostrar a vida, trazendo a boa nova, que é o Evangelho. E nesse momento, eles levam a Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. Engraçado, né? Aquilo que eu falo, só a mulher que foi pega em adultério. Cadê o homem? Não houve a participação do homem? Claro que houve, mas a sociedade patriarcal, e a mulher era coisificada, ela era tida como objeto. Uma mulher cujo marido morresse, ela teria que ter alguém para cuidar dela, tanto que no momento derradeiro, quando Jesus está no Gólgota e fala para João, o evangelista, e para sua mãe, mãe, eis seu filho, filho, eis a sua mãe. Então ele delega a João a função de cuidar de sua mãe, para que ela tivesse um cuidado de um outro filho, que ele já não estaria mais ali, pelo menos materialmente. Então naquele momento eles queriam colocar Jesus à prova, e indagam Jesus: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o senhor recomenda? Se Jesus falasse cumpra a lei, ele estaria indo contra a lei, contra a sua lei de amor e de perdão. Se ele falasse perdoa-o, né, perdoa, ele estaria contra a Torá e daria margem a muitas discussões no Sinédrio. E ele chega então, como se abaixasse na areia para escrever alguma coisa, e dá aquela resposta célebre, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E neste momento foram saindo, né, um após outro, dos mais velhos aos mais novos, restando apenas e tão somente Jesus e a mulher. E aí ele indaga a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela fala: foram todos embora. Aí Jesus dá aquela lição magistral: mas então nem eu te condeno, eu tenho tão pouco te condeno, porém lhe digo, vá e não peques mais. A Leninha, se Deus fosse uma deusa, né? O Deus não existe nesse sentido de sexo, né, Leninha? Deus é uma essência, não existe. Deus não tem sexo, assim como o espírito também não tem sexo, né? Mas, então nesse momento, o que acaba acontecendo? Ele dá aquela lição magistral. Embora ela tivesse errado, ele recomenda: vá e não peques mais, ou seja, não erres mais. Daqui para frente, se já aconteceu, tudo bem. No passado, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, de agora em diante, começar agora e fazer um novo fim. Então, depende de cada um de nós. Bom, então, as lições de hoje, súplica e não julgue, ficam para as nossas reflexões. Amanhã teremos, então, a presença da nossa querida amiga Patrícia, aqui de Araraquara, juntamente comigo. Ela vai estar aqui conosco, né? E com vocês, a gente espera que sim, para comentarmos, fazer a leitura e o comentário de um dos capítulos do livro
nos Albores da Imortalidade, capítulo 10, intitulado O Abismo. Convido então para estarem conosco amanhã, 22 horas, para estudo deste livro, o capítulo 10, O Abismo. E convidando também aqueles que quiserem, puderem, depois da live da Clara com a Neuza, porque eu estou recomendando que vocês prestigiem a nossa amiga Clara, que eu vou ter que fazer o inverso, porque eu vou estar fazendo a palestra na próxima sexta-feira, 20 horas, na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Estarei falando sobre o tema Jesus, o modelo a ser seguido. Tá bom? Então, aguardo vocês amanhã e convido para, nesse momento, a gente nos unirmos em prece, fazermos as nossas vibrações. E assim, querida amiga, querido amigo, convido você, se assim sentir confortável, para fechar suavemente seus olhos, tomar uma inspiração profunda e, conforme vai expirando, vai relaxando suavemente seus ombros, seu corpo, abstraindo a sua mente, envolvido por esta música suave que eleva os nossos espíritos às esferas luminosas, indo ao encontro do nosso Mestre Jesus, a quem neste momento rogamos que possa abençoar a cada um de nós que se encontra aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, abençoar também os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces, aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos neste momento, necessitados de uma ajuda espiritual. Que os nossos anjos de guarda possam estar ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, permitindo que a nossa jornada seja em direção à luz, por meio da nossa reforma íntima, um trabalho lento, progressivo e gradual. Mas para isso necessário se faz que nós demos o primeiro passo e vamos ao encontro deste projeto de transformação e renovação espiritual. Desejamos que a equipe espiritual possa amparar todos aqueles necessitados do caminho, os doentes, aqueles que estão em aflição, abandonados, às vezes em asilos, orfanatos ou prisões, ou até perambulando pelas ruas sem um teto, sem um lar. Que a mão amiga do Criador envolva o nosso país e o nosso planeta em bênçãos radiantes de luz, para que a paz e a harmonia, a tranquilidade se faça morada neste orbe. E assim, agradecidos pela oportunidade desta reunião, agradecido a cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, dividindo estes momentos de refazimentos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve conosco
cumprimentando as pessoas que chegaram depois, na hora que a gente estava na prece. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!